Nesse vídeo a gente vai ver como eu implementei para ler em tempo real os troféus e calcular o saldo de troféus e ler em tempo real as vitórias e o saldo de vitórias de uma jogatina no Clash Royale. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Programador Raiz. E esse vídeo aqui que vocês estão assistindo é um vídeo que está no meu canal de gameplay, que não tem nada de profissional nesse canal. Eu gravo lá várias coisas. Na verdade, eu gravo coisas que eu vou jogando no dia a dia e vou postando lá. É, Mas especificamente esse vídeo eu gravei no dia 20 de fevereiro de 2022, quando esse canal aqui de programação estava recebendo alguns conteúdos. Eu pensei assim, na época eu tava jogando muito Brawl Stars. Inclusive, acabei de perceber que na intro eu falei é, Clash Royale. Engraçado. Enfim, é, eu tava jogando bastante Brawl Stars e aí eu tava pensando assim, deve ter uma API para acompanhar, porque tem aqueles sites que tem Brawl Stars Stats e tal, e deve ter uma API para acompanhar isso. E aí eu descobri que a Supercell, que é a produtora do jogo, ela tem APIs pro Brawl Stars, pro Clash Royale e pro Clash of Clans. Essas APIs, elas não dão a informação em tempo real, eles deixam isso claro no termo lá deles, mas elas já ajudam a fazer algumas coisas. Então eu pensei assim, vou usar um método oficial da, da produtora do jogo, que no caso é a Supercell, para não ter que usar uma API não oficial e tal, e vou fazer alguma coisa interessante. E aí, o que foi que eu fiz? Eu desenvolvi uma aplicação que eu vou já mostrar para vocês, que na verdade é só essa partezinha de baixo aqui. Ela fica consultando a API enquanto você está jogando. E aí eu montei isso aqui acho que foi no OBS, sei lá. Eu peguei uma coisa que replicava a tela do celular através de um cabo HDMI e projetei essa tela aqui no OBS, e aqui eu coloquei umas imagens estáticas. Enfim, foi basicamente isso. Então, bora lá ver como é que esse negócio funciona. Para começar, eu provavelmente, até onde eu lembro, eu não tenho nada específico falando de API aqui no canal, mas eu devo depois passar alguns conteúdos mais básicos. Mas basicamente, uma API é uma forma de você comunicar com um sistema de terceiro, um sistema que não é seu, e aí vão ter várias formas de API, vários formatos e padrões, vamos dizer assim. No caso aqui específico, para a gente consumir a API da Supercell, os três vão usar a mesma coisa, vão ser o mesmo padrão. Vou até fechar essas outras guias aqui. Eu vou usar a do Brawl Stars aqui para mostrar para vocês. E a gente tem que se registrar. Aí você vai dizer um nome aqui, por exemplo, programador raiz. Você vai colocar o e-mail. Aí ele vai pedir uma confirmação de e-mail e pedir para criar uma senha, se eu não estou enganado. Xiii. É, ele mandou um e-mail para mim. Eu vou confirmar esse e-mail. Aí ele vai pedir para eu gerar uma senha. Tá aqui. Vou usar um gerador de senha aqui do próprio Google. Beleza, eu aceito os termos. Show de bola. Beleza. Aí eu vou entrar agora na API. Basicamente, isso é a forma como a API, esse acesso à API da Supercell funciona. Outras APIs vão funcionar parecida, outras não. Mas se você vai ler, você vai basicamente ter o seguinte: você cria uma chave para a API, você vai fazer requisições de acordo com a documentação, vai ler o resultado que teve na resposta, no response, e você tem que estar de acordo com os termos e condições, ou seja, a forma como você vai consumir o conteúdo e para que você vai usar. E se tiver dúvida, você fala direto com a Supercell no Reddit deles lá, no Reddit do Brawl Stars especificamente. Beleza, então, como é que eu crio a chave? Você vem aqui, diz minha conta, criar uma chave, você diz o nome da chave. Eu sei que esse campo aqui de baixo vai ser obrigatório, então eu já vou colocar isso. E ele pede para você dizer o seu IP. Aí eu vou dizer o meu IP de saída aqui atual. Seu IP pode mudar, você pode obter isso através de um site tipo meuip.com.br, por exemplo. Você precisa saber o seu IP da internet, não é o seu IP da sua rede local, beleza?
É obrigatório, se você não colocar o seu IP, eles não vão te dar uma chave, porque como tem certos limites de acesso à informação, eles não vão permitir que você use isso aqui numa aplicação pública, por exemplo. Enfim, até permite, se você cadastrar o IP dessa aplicação pública e se você controlar o acesso para você não superar a quantidade mínima de acesso, máxima de acessos que tem que ter. Mas basicamente agora eu tenho uma chave. Aí, essa chave aqui, ela é utilizada num token, ela vai ser utilizada para acessar um token, que a gente vai ler aqui agora na documentação. Desculpa. Ela vai ser utilizada como token para acessar determinadas informações. É, aqui na documentação, a gente vai ver um estilo de documentação, vai estar no padrão Swagger. Posso esclarecer melhor depois sobre isso. Mas basicamente o que a gente precisa? A gente precisa do Postman, que no caso aqui já está aqui para mim, que eu já tinha feito na época lá, só abrir aqui de novo. Aquele token a gente vai usar aqui nessa aba aqui, ó. Vou fazer uma do zero aqui para vocês verem. Da nova aba, eu vou usar um padrão GET por enquanto, de HTTP, vai ter um URL, e o token a gente vai usar aqui no Authorization, a gente vai escolher o modelo Barre, ou Beer, meu inglês é horrível. A gente coloca o token aqui, beleza. Aí a gente vai dizer aqui, ó, vamos olhar a documentação. Eu quero, por exemplo, pegar as informações de um player. Então, eu preciso eu preciso usar esta URL aqui, ó. É, basicamente, eu preciso na verdade, isso aqui é um endpoint, né? A URL completa, você precisa saber a base dela. É, enfim, a gente vai para esse endpoint. Para esse endpoint aqui funcionar, a gente precisa do player tag. O que que é o player tag? Você pega dentro da configuração do seu jogo, lá na parte de configurações, você vai achar o seu player tag. No caso, o meu player tag é esse número aqui. E tem que ter esse percentual na frente aqui, se eu não me engano, por causa de uma configuração da própria Supercell. Eles não, lá não tem isso aqui, lá não. Certo? É, aí ele tá me dizendo aqui o seguinte, ó. Aqui é para você fazer um teste. Isso aqui é um swag, é para você fazer um teste na API. Então, como eu já estou logado com o meu usuário aqui em cima, ele já sabe qual é o meu token, ou seja, ele já sabe aquela chave que eu estava com ele aqui. Eu coloco meu player tag aqui. Deixa eu ver se eu tirar esse percentual aqui, se vai funcionar. Peraí. Funciona. Eu não, não, ele disse que não achou. Tem um lugar que tem uma explicação sobre isso. Eu, eu não lembro. É, resposta padrão. Engraçado, ele está dizendo que não está encontrando. Players V1. Players V1. Ah, tá. É porque, na verdade, a tag lá, ela tem esse sinalzinho aqui, Sharp, na frente. E, e esse Sharp, a gente não pode botar ele na URL. Pronto, lembrei, é isso. A minha player tag, na verdade, é isso aqui, ó. Se eu for testar aqui diretamente, porque aqui é como se fosse uma aplicação de teste, eu tenho que colocar a minha player tag, que é isso aqui. Pronto, a player tag é essa. Pronto, aqui, foi aqui que eu achei isso mesmo. A player tag lá, ela tem esse sinal aqui na frente. Aí eu usei ela aqui como exemplo. Aí quando eu consulto ela, ele vai me retornar justamente a forma como ele usou isso, né? Ele vai me retornar a URL do request. Aí eu vi que ele estava tratando na player tag esse Sharp aqui para esse é, percentual 23, que na verdade o percentual 23, se você procurar assim, ó, HTML, não, URL encoder online, você vai ver que algumas informações você não pode colocar numa URL. Uma delas é esse Sharp aqui. Se você mandar ele codificar, ele vai te dizer o resultado, que é isso aqui, ó. Então, quando eu coloco Sharp na URL, ele pode achar que é uma âncora. E eu não posso usar isso na URL. Então, ele codifica para esse percentual 23. Pronto. Então, a URL de requisição é essa. Vou colocar ele aqui na requisição do Postman, que a gente está fazendo aqui do zero, que é ela. E ela é uma requisição do tipo GET, tá aqui. A gente está usando o tipo GET. E eu já tenho o token aqui. Então, eu já posso chamar ela aqui no Postman.
e ele vai me retornar. Aqui ele retornou as mesmas informações que eu tenho lá, e aí você tem que começar a ler esse modelo deles para poder entender o que é cada um desses aqui. Mas basicamente você vai ter o nome do usuário na gamer tag, vai ter a cor padrão que está lá, troféus, enfim. Aí, o que é que eu fiz com isso? Uma das coisas que você consegue aqui no Postman é isso aqui, ó. Você consegue ver, eu acho, tá bem aqui. Aqui, ó. Você clica nesse código, aí você consegue ver um código gerado em C Sharp para essa biblioteca aqui, REST Sharp, por exemplo. Aí você pode ver via HTTP client ou outra linguagem que você use. No caso aqui, esse código ele me serviu de base para esse código que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aqui ele, ó. Player. Aí eu tenho um REST Sharp, aí eu já tô com o URL fixa, ele poderia estar parametrizável, já passei o token, que esse aqui foi o token que eu usei na época, que era outro token. E aí o código é o seguinte: aqui você instancia um cliente para fazer essa requisição, que é um cliente do REST Sharp. Aqui você está dizendo que o timeout é infinito, ou seja, ele vai esperar por um tempo infinito para acessar essa informação. É, Obviamente que aqui teria o timeout da requisição HTTP, que é uma outra coisa, mas enfim. Aqui ele está dizendo que essa comunicação vai ser um tempo infinito. Aí ele cria um REST request, ou seja, uma requisição que vai rodar dentro desse cliente. Está dizendo que o método é GET. Ele vai adicionar um cabeçalho de authorization com o token que a gente precisa para acessar, e depois ele manda executar, o cliente executar a requisição. Aí aqui é a resposta, que está dentro de uma interface REST Response. E essa resposta tem um content, que é o conteúdo da resposta, que é a tradução desse cliente aqui, que a gente está usando, para esse JSON aqui de retorno. Aí o que que eu fiz? Eu usei o JSON Convert da Newton JSON para deserializar, ou seja, transformar numa classe, transformar essa informação em algo que eu posso usar no C Sharp. Porque aqui quando ele retorna, ó, vou parar aqui o mouse, ó, é apenas uma string. Então eu transformei a string usando o método de deserialization object para essa classe. Essa classe aqui, se a gente der um F12, foi uma classe que eu mapeei, dizendo as tags que eu queria usar. Eu não mapeei todas as que estavam lá. Eu mapeei as que eu queria usar, é, ou pelo menos as que eu queria naquele momento. E uma das formas de mapear é isso. Você declara uma classe, você declara o nome da propriedade que você quer usar, e você pode dizer isso aqui, ó. O nome da propriedade JSON que você quer é tag. Por que que isso aqui foi feito? Porque aqui eu queria usar a propriedade com o nome maiúsculo. Desculpa, com a primeira letra maiúscula. Mas lá no JSON ela ia vir minúscula. Então, para não ter que fazer outras adaptações, então no JSON o que é que eu faço? Eu coloco, desculpa, no JSON não, na classe, o que é que eu faço? Eu coloco um mapeamento dizendo que a propriedade JSON ela vai vir minúscula, mas eu quero usar essa propriedade com T maiúsculo. Basicamente isso. Aí eu vou ter o mapeamento, e aí no caso, é, por exemplo, essa propriedade aqui, por que que ela tem um underline na frente? Porque você não pode ter uma propriedade iniciando com número, e aí ela vai ter um underline na frente. É, E aqui, por exemplo, quando é um tipo complexo, o que é um tipo complexo? Aqui no retorno a gente vai ver, ó, que aqui você tem várias propriedades, mas você tem uma propriedade aqui que é o brawlers. Aí ele tem um array de outra chave com outras propriedades. Isso é um tipo complexo. Então, eu mapeio uma outra classe. Um array se transforma numa lista e aqui eu vou mapear uma outra classe que são os brawlers. E aí eu vou dizer várias informações aqui. E aí, por exemplo, eu vou ter uma lista de power stars dele, que é uma outra classe, que vai ter nome e ID, por exemplo. E aqui eu vou ter uma lista de gadgets, que é uma lista e um ID também. E o que eu quiser mais mapear, por exemplo, aqui tinha uma lista de gears. Não mexi nisso, porque eu acho que na época nem tinha essa nem tinha essa funcionalidade, que são aquelas engrenagenzinhas de poder lá. Acho que nem tinha isso na época. Enfim. Aí ele vai me retornar todos os brawlers do meu player, certo? Essa é uma das formas de uma coisa que você tem para fazer aqui. E aí você vai trabalhar com essas informações. Só que no meu caso, o que que eu queria fazer? Eu queria, voltando aqui pro nosso vídeo, o que é que eu queria fazer? Inclusive, eu deixei rodando aqui. Eu queria saber o saldo, eu queria saber o total de troféus que eu tinha no início da jogatina para calcular o saldo. Como é que eu ia calcular o saldo? Eu ia armazenar isso numa variável, eu ia ficar pegando toda hora o histórico e eu ia ver, olha, no início era isso, mas agora tá outro valor, eu subtraio um do outro e eu tenho o saldo de troféus e o saldo de vitórias durante a jogatina. Basicamente isso. Aí como é que eu fiz isso? Vamos voltar pro código aqui.
É, então, deixa eu dar uma baixadinha aqui, que é para poder ver o... Aqui. Poder ver o form. Então, eu fiz essa requisição, vamos continuar aqui, ó. Aqui é um método player, eu fiz a requisição e aqui eu tenho o player request já mapeado. Então, o que foi que eu fiz, ó? Vitórias no início é menor ou igual a zero, ou seja, não foi inicializado ainda, então eu coloco na variável vitórias. Essa variável vitórias, ela está no escopo da classe que eu estou trabalhando, que é a classe do próprio form. Então, ela só vai ser alterada uma vez, quer dizer, ela só vai ser inicializada uma vez, que é quando passar pelo construtor do form. Então ela vai ser inicializada aqui. Então, por que que eu faço esse tratamento? Para ela só entrar uma vez aqui. Então ela vai ter o valor inicial quando o forma começar a rodar, que foi quando a jogatina começou. Eu pego as vitórias solos, eu pego as vitórias em dupla e as vitórias no 3 contra 3. E aí, por que que eu fiz isso? Porque eu verifiquei no aplicativo que o total de vitórias que aparece lá é exatamente a soma dessas vitórias. Então foi isso que eu fiz. E aqui eu peguei uma outra variável que também está inicializada no escopo, mas que ela é atualizada a todo momento que passa pelo método player. Ela vai ser atualizada com o total de vitórias daquele momento. Então, a vitórias do início, ela só é uma única vez, porque depois que ela é diferente que zero, eu não passo mais por ela. Mas a vitórias, eu passo toda hora. E aí, o que que eu vou fazer, ó? O total de vitórias no momento é o que eu tenho na última vez que eu passei pelo método player. E o saldo de vitórias é o total de vitórias no momento menos as vitórias do início. Poderia ser negativo, se mudar. A mesma coisa eu vou fazer para os troféus. Troféus é o resultado da propriedade troféus. E troféus do início, se for maior do que zero nessa variável. Troféus é o resultado da variável troféus. E o saldo é troféus menos troféus do início. Isso vai para um label na tela, para o texto. Aí o texto eu vou colocar saldo de vitórias e saldo de troféus. É, a gente vai ter aqui, ó, no form design, vocês vão ver que é só um form simples. Eu tenho um label de vitórias, um label de troféus, última batalha, que é para eu dizer a última vez que eu batalhei, e eu vou dizer também a informação de atualização, saldo e saldo. Saldo de troféus, saldo de vitórias. Se a gente for no vídeo de novo, a gente vai ver aqui, ó, que eu vou preenchendo com o total de vitórias, as variáveis, enfim, eu vou fazer isso aqui durante uma determinada rotina. E como é que isso funciona no form? Que eu mostrei para vocês como é que eu pego essa requisição, mas como é que isso funciona no form? Aí, ó, o que que eu pensei? Vou colocar um timer, que é um controle de tempo que vai ficando num loop de tempos em tempos nesse form. Então, no construtor do form, isso aqui já é padrão do C Sharp, que ele vai inicializar algumas variáveis padrão dele, de design e tal. Deixa ele aqui, não vou mexer nisso, isso é autogerado. E aí, logo depois dele inicializar as variáveis padrão, eu vou escrever meu código. Meu código eu peguei um timer e declarei ele no escopo da classe, mais uma vez, para ele só existir um por form. Enquanto o form for criado, ele está lá, quando o form fechar, ele some. Eu inicializo um timer padrão, eu digo que ele vai estar habilitado quando for inicializado, eu digo que o intervalo dele é 5.000, aqui é em milissegundos, ou seja, a cada 5 segundos ele vai rodar, e eu mapeio aqui um delegate para esse método, timer padrão tick, que é esse método aqui de baixo, ou seja, a cada 5 segundos, enquanto ele estiver habilitado, ele vai chamar esse método, e esse método vai chamar player, última batalha e atualização da data. Já já a gente passa por eles. Só que isso aqui, ele vai habilitar e ele vai rodar uma vez. Ele vai deixar habilitado para rodar uma vez. Então, o que aqui tem que ser feito aqui também? É uma das formas de fazer, né? É, na verdade, explicando isso aqui um pouco melhor. Isso vai fazer com que fique habilitado o form e ele vai rodar uma vez, só que ele vai rodar uma vez depois de 5 segundos. Eu queria, na hora de abrir o form, que não ficasse com as informações em branco. Eu queria que ele já coletasse essas informações. Então, o que que eu fiz? No load do form, ou seja, uma coisa é quando a classe é inicializada, ele inicializa o time para daqui a 5 segundos ele coletar a informação. Mas no load do form eu fiz ele já passar pelo player, pelo última batalha e pela atualizar data. E depois ele dá um start no timer. Porque o timer, quando ele está habilitado, eu preciso dar um método para ele iniciar, que é o start, que é para ele começar a contar. Então, apesar dele estar habilitado, eu começo a contar aqui. Então, se eu não fizesse isso e eu desse esse start direto aqui, que era uma coisa também que era possível e é normal, você dá o enable e você já dá um start, ele vai demorar 5 segundos para passar por aqui. Então, eu optei em deixar esse código aqui. E aí, depois que ele concluir a última, vamos supor que isso aqui demora um segundo, isso aqui demora um segundo, isso aqui demora um segundo. E aí, se esse timer não tivesse aqui, ele tivesse
no form, significaria que logo depois da primeira atualização ele já ia chamar esse tick aqui e ele ia passar por esse método e essas consultas poderiam se sobrescrever. Eu não queria correr esse risco também. Coloquei o timer padrão aqui embaixo. O start do timer padrão. Beleza, então ele passa por esses métodos, faz o que tem que fazer. Eu mostrei para vocês o player, aí agora eu vou mostrar a última batalha. Eu vou fazer uma requisição muito parecida, a diferença é só que o endpoint é a tag, a player tag barra Beitolog. É, também definido aqui na documentação, né? A documentação é que vai dizer essas informações pra gente aqui, ó. Beitolog, ele vai dizer o que que é esse teste aqui e leva para lá o código. Leva para o Postman gera o código de exemplo, depois você vai trabalhar. Então eu pego o content aqui, ó, e aqui eu já fiz uma coisa diferente. Eu deserializei o objeto num tipo dinâmico, que é um tipo que o C Sharp dá pra gente, aonde ele não vai me dizer quais são as propriedades que já existem previamente, ou seja, se eu escrever aqui ponto alguma coisa, ele não me diz o que já existe, que é diferente do player. Se eu for no player e eu disser aqui, ó, tô no player, e eu disser que pegar esse player result e disser ponto, eu consigo acessar aquelas propriedades todas que eu mapeei. Já ali não, eu não mapeei nada, eu deixei ele me mostrar como dinâmico. Então, se eu estou deixando ele me mostrar como dinâmico, deixa eu voltar aqui, última batalha, tá aqui. É, eu tenho que saber o nome da propriedade. É que eu vou acessar as propriedades já é, de maneira exatamente igual elas aparecem no JSON. Então, se eu pegar esse método e jogar aqui em um novo request do tipo get, eu pegar o authorization, pronto. Então, agora eu já tenho o authorization setado, eu tenho a URL para chamar o histórico de batalhas, e aí agora a gente tem o JSON de saída aqui. O JSON de saída aqui, ó, é uma coleção de itens. Aí aqui começavam os desafios do mapeamento. Desafios não, a trabalheira, entre aspas. Eu teria que ter uma coleção genérica de itens que vai mapear para esse objeto mais complexo aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Esse itens aqui, que é essa coleção inicial, ele vai aparecer aqui no código da seguinte forma. Result Beito, que é a variável que eu peguei o content geral, que está como string, e eu transformei em dinâmico, ao do ponto itens. Se for diferente de nulo, é porque eu achei alguma coisa. Itens.count, ele já vai tratar isso aqui automático, no tipo dinâmico, em runtime, ou seja, durante a execução, ele vai ver é, que é uma lista. Então ele vai tentar fazer uma contagem e se for maior do que zero, significa que eu tenho um result positivo. Aí eu vou pegar result. Isso aqui eu poderia, por exemplo, tratar como for each, algo do tipo. Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu queria pegar só a última batalha, para eu poder mostrar qual é o resultado da última batalha, que é o que a gente encontra aqui no vídeo, ó. Eu mostro aqui, ó. Última batalha foi data e hora e o resultado foi vitória. Eu poderia ter perdido, por exemplo, a última batalha. Então, eu pego aqui, ó. Por isso que eu vou tratar dessa forma. Se é maior do que zero, eu vou pegar o result bait, eu vou pegar o item zero, ou seja, o primeiro da lista lá, que está em ordem cronológica decrescente, é assim que sempre vem. E aí eu vou pegar a hora que aconteceu a batalha, eu vou transformar em string, porque ela está no formato data hora, e aí eu vou fazer esse tratamento bem básico aqui, para ler a hora aqui, ó, tá aqui. Ela tá nesse formato aqui, que é um formato de GMT internacional para datetime no JSON. É mais ou menos isso, é JSON, format, datetime, uma coisa dessa forma. Você pode pesquisar aí com mais calma depois. E aí eu vou dizer que vou transformar em string e vou tirar essas coisas que vão me atrapalhar a fazer uma conversão. E depois eu vou fazer uma conversão de datetime para esse formato aqui, que é o que me restou. E aí, assim, agora ele virou um datetime padrão C Sharp. E aí eu vou dizer que eu vou tirar 3 horas, porque ele está no GMT padrão lá, e a gente aqui, onde eu estou, é GMT-3. Aí eu tiro 3 horas, significa que essa variável D agora ela tem a data que está acontecendo no meu horário. A última vez que isso aconteceu. Aí, com a data no formato que eu quero, no GMT que eu quero, no datetime do C Sharp, aí agora eu vou converter para toString na forma que eu quero apresentar essa data hora. E aí por isso que ela vai aparecer aqui no vídeo, formatadinha desse jeito aqui, bonitinho. E aí o resultado. O resultado da última batalha eu vou pegar o último item, que é o item 0, ponto battle, ponto result, que a gente vai ver aqui no JSON, ó, que aqui é a lista da batalha e aqui o result.
Aí ele vai dar tempo, vai dar o status de cada play. Ele diz quem foi o jogador que recebeu a estrela na última batalha lá. Não, ele diz o meu status. Aí no time, que são as pessoas que jogaram comigo, aí ele vai me dizer, ó, foi eu, esse cara aqui e esse cara aqui. Aí ele vai dizer que, até onde eu lembro, tem uma indicação que ele diz quem é que recebeu a estrela aqui nessa batalha. Brawler. Pronto, é aqui, ó. Aqui ele tá dizendo quem foi o cara que Star Player, tá aqui, ó. Esse aqui é quem recebeu a estrela, que no caso aqui foi esse jogador que tava jogando de Edgar, que não era nem do meu time. Ele era do outro time, ó. Aqui é o outro time, time adversário. Foi ele que recebeu. Então também dá pra saber isso, daria pra implementar algo nessa linha que eu não fui fazer essa implementação. É, pronto, beleza. Aí voltando pro código, aqui eu tenho é, toda a informação da última batalha. E aí tem uma última coisa que eu fazia aqui que era bem simples, que é dizer quando foi que rodou a última vez, porque o timerzinho tá rodando lá, e eu queria poder dizer, mesmo que todas as informações fossem iguais, ou seja, eu tivesse no meio de uma batalha, o player tivesse tudo igual, a última batalha fosse tudo igual, eu queria dizer, olha, eu atualizei. Então, atualizado em, aí eu faço um tratamento de date time down, que é a hora que tá rodando, para esse formato. Então, você vai encontrar aqui também no vídeo, ó. Ah, acho que ficou oculto. Onde foi que eu botei isso? TXT atualização. Ah, acho que acabou que eu escondi isso em algum momento, mas tinha um label aqui de atualização. Deixa eu ver aqui no form aqui, ó. É, acho que eu ocultei ele. Label atualização. Realmente ele tá fora mesmo. Não lembrava que eu tinha tirado ele daqui. Ah, cadê ele aqui para eu mostrar aqui? Vou pegar aqui no forms, propriedades. Aí eu vou ter aqui label, atualização. Tá aqui, ele tá escondido bem aqui, ó. Vou jogar ele aqui. Vou jogar ele aqui. Pronto. Talvez eu tenha que botar isso pra cá um pouco. Não sei, botar pra cá, tá bagunçado, não vai fazer diferença aqui agora. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui o token pra gente botar ele pra rodar agora. Não vai ter histórico, não vai ter saldo, mas vai servir pra ver o programa rodando. Eu vou dar F5 aqui pra ele rodar. Bom, faz 2 anos que eu não mexo nesse código. Teoricamente é pra funcionar, que ele já funcionou um dia, né? Pode ser que uma coisa ou outra esteja diferente, não sei, mas ele já funcionou o dia. Tá aqui, ele carregou o form. Lá no OBS eu escondi isso aqui, né? Mas ele vai dizendo aqui, ó, quando ele foi atualizado. A minha última batalha no Brawl Stars foi nessa data aqui, meia-noite do dia 13 de setembro do ano passado, que inclusive foi, acho que foi quando eu comprei um Nintendo Switch, alguma coisa assim, e aí eu decidi que não ia mais jogar no celular. Enfim, é, deixa eu até ver se eu subi troféus até então, ó, 4.295 vitórias. Eu joguei bastante ainda, o total de vitórias aqui, e troféu de 15.627 para 25.000. Acho que é por causa dos outros Brawlers que eu fui jogando, que foi desbloqueando nesse um ano aí, 1 ano e 6 meses, desde então. Bom, é isso. Você pode fazer essa mesma experiência para Clash of Clans, você pode fazer essa mesma experiência para Clash Royale, que foi outro jogo também que eu joguei bastante. Esse vídeo vai ficando por aqui. Qualquer coisa, deixe nos comentários as dúvidas. Um abraço e até a próxima.